Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com você? Se não tiver, vai ficar. Porque a palavra de Deus hoje quer lhe dar uma direção. Primeiro a mim e a você. Amém? A palavra hoje está em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom agir sem reflexão. Quem anda apressado acaba tropeçando. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você é uma pessoa impulsiva que age para depois pensar? Ou você é uma pessoa que tem discernimento no agir, que pensa para depois agir? Essa palavra que Deus traz hoje para mim e para você nesse finalzinho de semana, sábado 13 de agosto. Vamos aprender com as coisas do alto? Então, se aproxime, aqui da tela celular, da sua TV, pegue sua Bíblia, abra comigo em Provérbios 19, versículo 2, para juntos passearmos, no mundo espiritual. Amado e amada irmã em Cristo, vivemos em um mundo geográfico, terreno, arrodeado de pessoas desequilibradas, que também ao mesmo tempo vai nos desequilibrando. E quando eu e você não temos discernimento naquilo que vamos falar e naquilo que vamos agir, nós vamos se atropelando em nós mesmos e atropelando também os outros. E você sabe que quando nós se atropelamos, nós vamos levando tombo, e derrubando primeiro a nós mesmos e também aquele que estiver à nossa frente. Por quê? Porque você sabe que quando nós desequilibra, nós caímos. Hoje, a palavra de Deus nos trazer o discernimento. O que é o discernimento? É o pensar antes de agir. Pensando nesse tema, vamos dizer assim, coloquei aqui duas frases bem interessantes. Preste atenção. Quem age com discernimento vê o problema antes de acontecer. Veja, quem age com discernimento vê o problema antes de acontecer. O que é isso? O Espírito Santo nos mostra, preste atenção, o Espírito Santo nos mostra o problema que pode acontecer quando a gente reflete. Olha que interessante. Quando você, antes de você falar algo, e você para pensar naquilo que você vai falar, o próprio Deus mostra a você o problema que iria acontecer quando você pensa antes de falar. Da mesma forma, antes de você agir, tomar uma atitude, se você reflete antes, Deus vai mostrar a você antes de acontecer. Você crê nisso? Então essa palavra que Deus traz hoje para você e para mim, o discernimento, que é o pensar antes de agir. Mas só acontece isso para quem não é impulsiva. Quem é impulsiva não vê o problema antes de acontecer. Pelo contrário, quem é impulsiva só vai ver o problema depois que acontece. Por quê? Porque ela ou ele, olha para cá, não pensa. Só pensa depois que age. E aí se atrapalha e atrapalha os outros também. Mas hoje a palavra de Deus traz para você, até para você que é impulsiva, que é impulsivo, reflita. Nem tudo aquilo que dá vontade de falar, você tem que falar, minha irmã. Nem tudo aquilo que tem vontade de fazer, você deve fazer. Vai fazer como muitos, Eu faço o que pede meu coração. Cuidado, cuidado. Nem tudo que o coração pede é bom pra gente. Porque a Bíblia nos diz, e vou mostrar a você onde está escrito, que nem tudo que o coração pede é bom pra gente, porque o coração nos engana. Lá em Jeremias 17, no versículo 9, está escrito que não tem nada mais enganador do que o coração. Veja lá, Jeremias 17, versículo 9. Então o coração nos engana. Então se o coração me engana, eu tenho que ter discernimento. Vamos fazer como muitos, Meu coração não engana. Engana sim. Quem não nos engana é Deus. Mas o coração da gente engana porque nós somos falhos, pecadores. Então eu e você precisamos ter discernimento, Tudo que a gente faz na pressa fica algo pendente, ou seja, fica algo mal feito. E eu preciso ter sabedoria para frear a minha vontade e refletir.
Será que o que eu vou responder não vai gerar um problema? Será o que eu vou fazer não vai gerar um problema? Mas aí a gente não reflete. Vamos fazendo as coisas, né, de todo jeito, de qualquer jeito, e quando vamos olhar para trás, geramos problemas onde não deveria ter gerado, porque a gente não reflete. Então, amado e amada irmã em Cristo, hoje, 13 de agosto, finalzinho de semana, sábado, vamos refletir mais, né? O que vamos falar. E aqui eu quero dar alguns exemplos para você. Preste atenção. Hoje, quando você receber alguma mensagem no celular, alguma pergunta, tenha discernimento antes de responder. Não sejamos automáticos, né? Já vê a pergunta, já imediato dá a resposta. Não, reflita primeiro antes de você falar. E quando você reflete antes de falar, você vê o problema. Outra frase que eu coloquei aqui. Quem age sem discernimento só vê o problema depois que age. Veja, isso é para quem é desequilibrado. Para quem é desequilibrada, só vê o problema depois que age, porque ele não reflete, porque ela não reflete. Infelizmente, algumas pessoas que convivem conosco nos desequilibram com, né, com o estilo de vida dela, com o estilo de vida dele. Porque uma pessoa equilibrada equilibra outra pessoa. Uma pessoa desequilibrada desequilibra outra pessoa. Então eu e você precisamos ter cuidado com aquelas pessoas que a gente se relaciona. Porque sem percebermos, ela nos intimida, né, no comportamento dela desequilibrado. E eu e você precisamos ter essa centralidade através do discernimento. Não é tudo que me dá vontade de fazer que eu tenho que fazer. Não é porque fulano mandou fazer uma coisa que eu vou fazer. Não, eu tenho que ter discernimento, né? Não é por aí. O discernimento é o freio, né? Quando alguém chegar para você falar assim, por exemplo, no dia de hoje, vamos fazer isso, fulano, reflita, peraí, não é vamos fazer isso, deixa eu refletir, meu irmão, primeiro, né? Mas muitas vezes vamos se deixando, né, ser, né, intimidado pelo que o outro falou e vamos tomando posse. Da mesma forma, uma fofoca, né, uma conversinha, uma picuinha, alguém fala alguma coisa da rua para você, você já segura, já passa para outra pessoa. Outro dia eu estava dando uma formação aqui na comunidade Escurial e eu falava para o pessoal, né? Gente, cuidado com esses vídeos que as pessoas passam pelo WhatsApp. Nem tudo que manda para você no WhatsApp você não deve repassar para outras pessoas. Tem que ter discernimento, porque nem tudo é verdade o que vem no WhatsApp. Principalmente quando se retrata, né, de fim do mundo, que o mundo vai se acabar e que fulano teve uma revelação e vai passando um para outro. Isso vai angustiando as pessoas, vai causando, né, medo nas pessoas. Então, tem que ter cuidado. O que eu vou passar vai edificar as pessoas, né? Temos que ter discernimento, meu irmão, né? A frase que eu vou mandar para a pessoa no WhatsApp, será que o outro não vai interpretar mal? Tudo isso é discernimento, né? As fotos que você posta no WhatsApp, no seu Instagram, no Facebook, observe se é postura de cristão, porque tudo, minha irmã, deixa marca nas pessoas. Precisamos ter discernimento, amado. Precisamos ter discernimento. Repito, o que é o discernimento? É o agir com a sabedoria de Deus. Então hoje, 13 de agosto, finalzinho de semana, sábado, vamos ter discernimento. Repito o que disse Provérbios 19, versículo 2. Não é bom agir sem reflexão. Quem anda apressado acaba tropeçando. Já percebeu que as pessoas que são calmas são as pessoas que rezam? Porém, nem todo aquele que reza quer dizer que é calmo, porque tem pessoas que rezam e é afobada, né? E assiste programa religioso o dia todo e participa da missa, mas continua uma pessoa estressada, irritada. Por quê? Porque não vive o que assiste e nem vive o que reza. Quem vive o que assiste e quem vive o que reza é pessoa calma em tudo, no falar, no agir. Então, por isso, meu irmão e minha irmã em Cristo, eu e você precisamos ter discernimento, porque muitas das vezes vamos pensarmos, não é, que pessoas que assistem programa religioso, que lê a Bíblia, que frequentam a igreja, são pessoas equilibradas. Nem sempre. Eu conheço muitas pessoas que não perdem uma missa, com todo respeito, participam de programas religiosos, assiste o dia todinho na sua televisão, mas continua sendo uma pessoa inquieta, agitada. Por quê? Porque não está levando a sério aquilo que está assistindo, aquilo que está ouvindo. Então, o fato da pessoa assistir algo pela televisão, programa,
religioso ou participar da missa, não quer dizer que aquela pessoa seja uma pessoa equilibrada. Quem vai dizer que você e eu somos pessoas equilibradas são as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, o nosso comportamento. Então hoje, amado e amada irmã em Cristo, a palavra de Deus vem nos trazer esse equilíbrio que é o discernimento antes de falar, antes de agir. Eu vejo pessoas por aí tirando brincadeira com as pessoas sem pensar nas consequências. Será que não ofendeu o irmão? Será que ele vai gostar dessa brincadeira, né? Tem perguntas que ofendem o irmão. Tem que ter discernimento, meu irmão. Tem certas perguntas que você precisa também refletir. Será que eu vou perguntar ao outro não vai ser uma ofensa para ele? Né? Não é porque dá vontade de fazer uma pergunta que eu tenho que perguntar. Não é porque me dá vontade de fazer algo que eu tenho que fazer. Existe o discernimento, que é o freio antes de agir, antes de falar, antes de fazer. Né? Repito a frase, né, que eu coloquei aqui, que é muito importante. Presta atenção. Quem age com discernimento, presta atenção. Quem age com discernimento vê o problema antes de acontecer. Não é que o problema aconteceu, não, mas que pensa antes de agir. O próprio Espírito Santo nos mostra o livramento que ele vai nos dando, se caso nós agíssemos sem pensar. Ele nos mostra. Já aconteceu isso com você? Graças a Deus, né? Isso é livramento. É quando você pensa, Deus mostra a você. Olha o que você iria gerar se você não pensasse. Da mesma forma, por outro lado, quem age sem discernimento só vê o problema depois que age. Porque é aquele homem ou aquela mulher que eu falei, repito, desequilibrado, que vai fazendo as coisas à torta e à direita, como diz aqui nós sergipanos, né? E como vamos olhar para trás, fez o pior estrago na nossa vida e na vida dos outros. Outro ponto importante, observe, as pessoas que mais vivem falando é as que mais erram, é as que mais se envolvem em problemas e traz outras pessoas para o problema também. E aquelas pessoas que mais observador, que mais, né, reservado, é o mais ausente de certos problemas, né? De fofoca, de ouvir dizer, porque quem fala demais acaba errando. Querido irmão, querida irmã em Cristo, essa palavra de hoje é para você ouvir e ouvir e ouvir outras e outras vezes durante o dia, porque nós precisamos muito de discernimento. Quem é que não precisa de discernimento, né? Todos nós precisamos. Principalmente que é impossível, que é impulsiva. Que é uma pessoa impulsiva, repito, uma pessoa impulsiva é aquela pessoa que age tudo pelas emoções. Depois pensa, o que foi que eu fiz? Nada, porque faltou discernimento. Então, o tema de hoje é cuidado com a sua impulsividade. Para ter cuidado com a minha impulsividade, eu preciso ter discernimento em tudo que eu vou falar, em tudo que eu vou fazer, em tudo que me dá vontade também de comprar. Não é porque eu preciso de algo que eu vou comprar. Eu tenho condições de pagar aquilo que eu vou comprar? Eu tenho condições de arcar com aquilo que eu vou pegar para mim? Então, tudo tem que ter, meu irmão, minha irmã, o discernimento. Não vá como muitos, né? Maria vai com as outras. Não, foi fulano que mandou fazer isso. Não é porque fulano mandou você fazer algo que você deve fazer, amado, amada. E que tal um freio refletir. Por que eu vou fazer? Compete a mim fazer o que o outro mandou fazer? Me interessa? Não vai gerar um problema para mim? Então, tudo isso bem pesado, bem refletido, faz com que a gente, repita a frase que coloquei aqui, veja o problema antes de acontecer. Mas só vê o problema antes de acontecer quem pensa. Quero finalizar, como iniciei, Provérbios 19, versículo 2. Não é bom agir sem reflexão. Quem anda apressado acaba tropeçando. Lembre-se, quem tropeça, cai. Então hoje, amado e amada irmã em Cristo, vamos ter cuidado com a nossa impulsividade, né? Ter cuidado, meu irmão e minha irmã, pela falta de discernimento. Repito, o que é o discernimento? É o pensar antes de agir. Então hoje, de manhã, tudo aquilo que você vai ouvir, não responda de imediato. Reflita primeiro antes de dar uma resposta. Tudo aquilo que você vai fazer, reflita primeiro antes do que vai fazer, para mais tarde você olhar para trás, né? E ver quantos estragos você deveria ter evitado ou quantos estragos você está fazendo na sua vida por falta de discernimento. Que Deus abençoe, meu irmão. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe embaixo no comentário e até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa
palavra do dia. Lembre-se, discernimento, cuidado com seus impulsos. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada.